Hoje a gente vai embarcar numa jornada incrível pela história de uma das civilizações mais antigas e duradouras do mundo. E olha, isso aqui não é só uma lista de datas e imperadores, não. É a história de uma busca de 4.000 anos por um ideal que definiu tudo, a unidade. E já começamos com a grande pergunta, né? Como é que uma civilização consegue continuar existindo por milênios enquanto tantos outros impérios simplesmente desapareceram? A chave para entender isso, como a gente vai ver, está num ciclo poderoso de união, colapso e depois uma nova união, um ciclo que moldou a própria alma da China. A civilização chinesa é realmente uma das poucas no mundo com essa continuidade histórica. E o que é mais fascinante é que a história política dela é definida por essa dança. Um vai e vem constante entre momentos de um império forte e unificado e eras de caos, fragmentação e guerra. Mas então, de onde surgiu essa ideia de uma China unificada? Para entender isso, a gente precisa voltar lá no começo, nas primeiras dinastias que surgiram no Vale do Rio Amarelo. Foram elas que plantaram as primeiras sementes do que viria a ser um império. Essa jornada começa com a dinastia Xia, que ainda hoje fica ali entre o mito e a história. Depois vem a dinastia Shang, que nos deixou as primeiras provas concretas, os primeiros registros escritos. Mas olha, foi a dinastia Zhou, a que mais durou, que criou um conceito ideológico tão forte, mas tão forte, que serviu para justificar o poder dos imperadores por milênios. E que conceito era esse, o famoso mandato do céu? A ideia era simples, mas genial. O céu, uma força divina, dava ao governante o direito de reinar, mas tinha uma condição. Se o imperador se mostrasse injusto ou fraco e o povo começasse a sofrer com fome, desastres ou guerras, isso era um sinal claro, um sinal de que o céu tinha retirado seu apoio. Era um sistema que tanto legitimava o poder quanto justificava uma revolução. Por séculos, a China foi um grande quebra-cabeça de reinos em guerra, mas em 221 a.C., tudo mudou. O reino de Qin, liderado pelo implacável Qin Shi Huang, simplesmente conquistou todos os rivais. Foi o fim do chamado período dos reinos combatentes e o nascimento pela primeira vez de uma China unificada como um único império. E para manter esse território imenso unido, a dinastia Qin foi brutalmente eficiente. Eles impuseram uma escrita única para todo mundo, padronizaram a moeda, os pesos, as medidas, criaram um código de leis que valia para todos, aí, claro, começaram a construir o que hoje conhecemos como a Grande Muralha. Basicamente, eles criaram a infraestrutura da unidade. A dinastia Qin em si não durou muito, mas a sua ideia de unificação deixou um legado gigantesco. E foi esse legado que abriu as portas para o que a gente chama de Eras de Ouro da China, períodos em que o poder e a cultura simplesmente floresceram. Se a gente pegar duas grandes dinastias, Han e Tang, por exemplo, dá para ver bem como a unidade foi usada para atingir picos diferentes. A Han consolidou o império, fez do confucionismo a filosofia do Estado e abriu a famosa Rota da Seda. Já a Tang, séculos depois, levou a China a um auge cultural, se tornando uma potência super cosmopolita, influenciando toda a Ásia. Ou seja, a unidade era a base para diferentes tipos de grandeza. Mas o ciclo continua. As eras de ouro não duram para sempre. O império se partiu de novo, e quando a unidade finalmente voltou, foi por meio de uma força completamente inesperada. Conquistadores que vieram de fora das muralhas. E aqui, a história dá um nó muito interessante. Primeiro, os mongóis, com Kublai Khan, que criaram a dinastia Yuan. Depois, os manchus, que vieram do Nordeste e fundaram a última dinastia, a Qing. E fica a pergunta: como é que uma civilização tão orgulhosa de sua própria cultura sobreviveu sendo governada por estrangeiros? A resposta para essa pergunta mostra a resiliência inacreditável do sistema chinês. Pensa só, os conquistadores podiam até ganhar na batalha, na força. Mas, para governar um lugar tão gigante e complexo, eles precisavam da burocracia chinesa, das instituições, dos estudiosos. Com o tempo, os próprios conquistadores acabaram adotando os costumes, a filosofia e o jeito de governar de quem eles tinham conquistado. No fim das contas, a China não foi só conquistada. Ela absorveu seus conquistadores. Isso nos leva à dinastia Qing, a dos manchus, e ao capítulo final do sistema imperial. Um sistema que tinha sobrevivido por mais de 2.000 anos estava prestes a encarar uma série de crises que o quebrariam para sempre. O século XIX foi uma verdadeira tempestade. A pressão se tornou impossível de aguentar. De fora, vinham as potências ocidentais, com as guerras do ópio. Por dentro, uma guerra civil devastadora, a rebelião Taiping,
quase acabou com tudo. E a derrota para o Japão, que tinha se modernizado rápido, foi a gota d'água. O mandato do céu claramente já não existia mais. E em 1911, uma revolução colocou um ponto final nessa história. Só que a queda da dinastia Qing não foi só mais uma troca de poder no ciclo. Foi o fim do próprio ciclo imperial. E isso levanta uma nova questão. O que significa unidade no mundo moderno? Um mundo sem um imperador. É muito importante a gente entender o tamanho do que aconteceu. A Revolução de 1911 não trocou uma família por outra no poder. Ela demoliu o próprio trono. Aquele conceito do filho do céu, do mandato do céu, que foi a espinha dorsal da política chinesa por milênios, simplesmente desapareceu. Um capítulo completamente novo, cheio de incertezas, estava começando. Essa frase resume perfeitamente a jornada que a gente fez até aqui. É a história de uma busca sem fim pela unidade, uma busca marcada por colapsos, por invasões, mas sempre com uma capacidade impressionante de se refazer e, como vimos, até de absorver as forças que ameaçavam. Esse é o grande ritmo da história da China. E assim, a história nos deixa com essa pergunta, que vale para o presente e para o futuro. Depois de milênios definidos por esse ciclo de unidade e divisão, e com o fim desse ciclo há pouco mais de um século, qual será a forma da próxima fase na longa e contínua história da China? A busca pela unidade com certeza continua, mas o seu próximo capítulo, esse ainda está sendo escrito. Agradeço a companhia nessa viagem.